Aí, eu tenho que dizer pra você que fazia muito tempo que eu não me impressionava tanto com um filtrinho externo ou filtro interno. O que será que é isso? Cara, eu viajei na onda desses XBA da Samsung. Filtrinhos sensacionais, lindos demais e completos aí. Não tem do que reclamar desse filtro para um aquarinho de até uns 100, 150 litros, dependendo do modelo. Você consegue atender, dependendo da montagem também, né? Vamos entender todas essas paradas aí. Então fica comigo até o final. Falou? Fala povo, Rick Gama aqui. Cara, hoje eu trouxe essas belezinhas aqui pra gente dar uma avaliada, dar uma olhada nessas coisinhas lindas de Poseidon. Olha só, são da série XBA da Samsung. Cara, que filtrinhos bonitinhos. Eu vou ficar com isso daqui na mão. Eu vou ficar namorando ele aqui enquanto você assiste aí o unboxing e a demonstração dos detalhes desses filtrinhos. Daqui a pouco eu volto. Bom, eles vêm em 3 apresentações. O XBA 500 com 500 litros por hora, o XBA 300 com 300 litros por hora e o XBA 200 com 200 litros por hora. Nessas caixas bem bonitas, elegantes, clean. Eu gosto desse tipo de caixa, direto ao ponto, mostra o que tem que mostrar. Tirando da caixa aqui o pré-filtro, o bico do skimmer de superfície, o skimmer de superfície. A bomba, que é sensacional, é interna, fica dentro do aquário, isso é muito bom, você vai ver lá na frente. E o corpo do filtro, nesse plástico branco brilhante, bem bonito, bem elegante, para uma montagem clean, fica sensacional. Esse filtro branco realmente dá uma impressão de equipamento de alto nível. Bem claro, com os refis de carvão ativado. E essa esponjinha que serve para você proteger as mídias biológicas. Peças bem bonitas, bem acabadas. Você vê que tem um trabalho aqui de injeção muito bom. Um filtro muito bonito mesmo. Mas legal é que ele tem a montagem bem intuitiva, bem fácil mesmo. Você consegue olhar e já imaginar o que você tem que fazer. Não é nada muito complicado, não precisa de manual de instrução de verdade. Aqui nesse filtrinho, eu confesso que eu gostei demais da utilização do skimmer de superfície, até porque é um hang-on, então não tem problema nenhum enfiar ar aqui para dentro dessa filtragem, e a bomba é interna, então você nunca vai ter nenhum tipo de problema com o funcionamento dele. Eu normalmente não uso esse tipo de filtro com tampa, mas esse aqui até que deu para deixar porque ela fica bem encaixadinha, não tem tanta vibração gerando barulho através dessa tampinha não. O que eu gosto dele é que ele é muito editável, você consegue editar essa primeira parte do pré-filtro como você quiser aqui, ó, como você pode ver. Eu posso tirar a parte do skimmer de superfície, eu posso reduzir o tamanho, dependendo da altura do aquário que eu tiver, eu posso deixar ele mais compacto, assim eu consigo colocar ele em aquários mais rasos. O leque de possibilidades é bem grande realmente. Mostrando no vídeo normal, parece que é bem fácil de desmontar, mas não é muito fácil não. Você pode ver que eu tô com uma dificuldade tremenda de tirar essa peça daí. Tem um jeitinho muito certinho de você conseguir tirar, então não se assuste se você tiver que usar um pouco de força. Eu tive que parar, pensar e descobrir um jeito seguro de fazer isso. Observa que ele tem essas orelhinhas que servem para travar as peças no lugar. Elas se movimentam, mas tem uma delas que não se mexe muito bem, é justamente a que encaixa na bomba. A do outro lado, olha só como ela sai fácil, mas a desse lado aqui não sai. E aí você vai tentar tirar ela de um jeito, talvez torcendo, assim como eu tô fazendo, e vai acabar quebrando a peça. Não faça isso, torcendo assim não é legal. Não tente fazer dessa forma que você vai acabar quebrando a peça. Bom, depois de parar e olhar e estudar com muito cuidado a peça, eu consegui identificar uma forma mais segura de você fazer isso. Então presta bem atenção como que você vai fazer para abrir essa peça, beleza? Era para ser uma operação muito simples, era só para você apertar essa lingueta e a peça se solta, beleza? Isso é o que deveria acontecer. Lá na bomba não acontece, porque a lingueta está travando numa peça interna da própria bomba. A peça que está atrapalhando é essa capinha, é a tampa protetora do impeller. Ela trava, essa posição você vai ver que ela tem 2 traves que impedem o funcionamento daquela lingueta, então não vai abaixar nunca. Eu considerei isso um pequeno erro de projeto, não vi motivo para essas travas estarem aí nessa posição. Então qual foi a forma que eu tentei imaginar de ser mais segura para você conseguir abrir isso sem quebrar a cavidade que encaixa a lingueta? Presta bem atenção. Se tentar torcer essa parte para cima, você vai acabar quebrando a lingueta ou alguma peça dessa parte. Então não faça isso. Ao contrário, você vai puxar
esse compartimento para o lado oposto, empurrando a bomba para frente, dessa forma. Assim você consegue remover, às vezes sai até a tampinha do impeller junto, tá? Tudo bem, até aí tudo bem, normal. Pelo menos você não quebrou nada, beleza? Ó, vou fazer de novo para você entender certinho o que aconteceu aqui. Destrava a linguetinha que tá facinho, e aí você vai exercer aquela força contrária. Puxa o compartimento para um lado e a bomba para o outro, olha só. Ó, veja que não é muito facinho não, mas ele sai com mais segurança, tá? Ó, destravei, puxei. E dessa vez até caiu a tampinha do impeller, ó. Toma cuidado para não perder, beleza? Bom, continuando aqui a nossa montagem, eu tava falando que ele é super editável e dá para você montar ele de várias formas, que facilita bastante quando você tem aquário de profundidades diferentes. Esse compartimento de mídias você pode editar do jeito que você quiser, embora eu aconselho você ficar com essa esponjinha mesmo para que ele funcione mais como um pré-filtro, para preservar a qualidade das suas mídias biológicas, beleza? Além disso, o pré-filtro tem uma função muito boa que é preservar a qualidade da bomba e das peças rotativas, principalmente porque esse modelo tem uma característica que eu não gosto muito, que é o eixo do impeller fixo. Honestamente, eu não gosto muito desse tipo de configuração num filtro, porque com detrimento do eixo fixo, fica difícil de você fazer uma substituição. Aí só comprando uma bomba nova mesmo. Então, muito cuidado também para não vacilar e colocar esse filtro muito próximo do seu substrato, principalmente se for um substrato arenoso, de areia com grãos muito finos, porque isso vai prejudicar o seu impeller. E prejudicando esse impeller, meu amigo, já era. Você vai ter que comprar uma bomba dessa inteira, novinha. Todos os modelos são muito parecidos em questão de montagem, edição e tudo mais, qualidade dos plásticos, é tudo muito igual. Só vai mudar o tamanho das peças porque é relativo ao tamanho do filtro. Esse aqui, por exemplo, é uma versão pela metade do XBA 500 que a gente acabou de ver. Só que não se engane, ele tem esse perfil mais estreitinho, porém pode acreditar, cabe muita mídia aqui dentro, a proporcionalmente o tamanho do aquário que você vai empregá-lo, com certeza. Toda a montagem é muito parecida, é tudo muito igual, só muda mesmo os tamanhos, beleza? É bem óbvio que vão me perguntar algumas medidas, principalmente ao de alcance de profundidade de cada um dos modelos. O XBA 500 chega de 18 a 27 cm e meio de profundidade, dependendo da configuração que tu fizer. O XBA 200 chega de 13 cm e meio a 21 cm e meio e o XBA 300 chega de 17 a 26 cm e meio, tudo dependendo da montagem que você escolher fazer, beleza? Só não se esqueça daquele detalhe muito importante de não aproximar ele muito próximo do seu substrato, porque você vai acabar prejudicando o funcionamento da bomba. Lembra desse detalhe, beleza? Todos os modelos vão precisar de 4,5 cm de espaço na parte traseira do aquário, e caso seu aquário utilize tampa, ele vai precisar de pelo menos 8,5 cm de altura de espaço aí para caber embaixo da sua tampa, beleza? Então muita atenção nessas medidas aí. Essa parte de desmontar com essa dificuldade, pecinha caindo, dá muita raiva realmente. Eu vou bolar um jeito de modificar isso e deixar essa desmontagem um pouco mais fácil, já tô com uma ideia, mas eu trago em outro vídeo para vocês. Cara, o que eu achei de muito legal nesses filtrinhos da Samsung é que eles são completos, de verdade, são completos. É o tipo de equipamento que você só precisa dele no seu aquário, quando a gente está falando de filtragem e movimentação. Isso, claro que depende do tamanho do seu aquário, né, galera? Pega leve. Ele gira 500 litros por hora, beleza? Então, dependendo da montagem que você fizer, eu consideraria até uns 150 litros, mais ou menos. Ele toca, cara, na minha opinião. Toca tranquilamente pela eficiência que ele tem de filtragem, tá? Capacidade de filtragem que ele tem, a questão de filtragem interna, filtragem externa. É lógico que isso depende muito da montagem. Eu estou considerando um aquário plantado com pequenos peixes, um cardume pequeno, que você vai ter pouquíssima manutenção
em relação à alimentação desses peixes e tudo mais. Então, um aquário mediano aí, popular, tipo de um comunitário, eu indicaria até 100 litros tranquilamente. O XBA500 tem a capacidade para filtrar, tá? Esse daqui roda 500 litros por hora, né? O XBA500, filtrinho muito bacana. Eu adorei a questão da capacidade que ele tem aqui, o espaço que ele tem para filtragem, tanto interna quanto externa, né? Você vê que ele tem muita área para você brincar bastante com mídias, e ainda de quebra tem o coletor de superfície. Tem a versão XBA300, que aí é um aquário de até uns 50, 60 litros. Eu usaria o XBA300 tranquilamente. Tem capacidade para isso. Gira 300 litros por hora. Gasta pouquíssima energia. Aqui está gastando 2,5 watts. O XBA500 gasta 5 watts, cara. É merreca, é muito econômico isso daqui. Não vai fazer diferença quase que nenhuma. Vai fazer cosquinha aí na sua conta de energia, tá? É realmente muito econômico. E temos aqui a versão XBA200, cara. Pequenininho. Olha que bonitinho esse filtrinho. Uma montagenzinha mais clean, né? O pessoal gosta de um estilo mais clean agora. Vai ficar sensacional, cara. Tem o coletor de superfície aqui, muito bacaninha também. Não vai naquela ilusão que você vê no Instagram aí, desse coletor de superfície ficar girando assim, porque não é feito para isso, não fica girando não. Principalmente esse aqui do 200. Os outros é capaz que até que fique, porque eles têm tipo uma hélice lá dentro, ó. Mas é tudo na força da inércia, e isso pode parar de rodar por causa de vários fatores, né? Do próprio contato de plástico com plástico aqui, por exemplo. Mas não é feito para isso, beleza? Ele tem um controlador de vazão aqui referente ao coletor de superfície, tá? Que você pode regular o quanto de coleta da superfície você faz. Ele é totalmente editável, né? Você pode tirar essa esponja aqui, trocar pelas milhas que você quiser. Eu deixaria com a esponja mesmo, funcionando somente como um pré-filtro. O que eu achei bem interessante desse filtro aqui é que ele faz aquela oxigenação que o pessoal gosta de fazer por aqui e dá mau problemão. A gente já vai falar sobre isso também. Você não precisa fazer por aqui aquela queda da água aqui, ó, fazendo aquele barulho de cachoeira. Não precisa. Você pode fazer essa quebra da água aqui. Ele já faz para você, ó, nessa parte. Já tem uma primeira quedinha d'água aqui, que já faz uma oxigenação. Aí você vai fazer a filtragem. Aqui cabe muita mídia biológica, olha só. Muita mídia biológica aqui dentro. E aqui o cartuchinho de carvão ativado com Perlon. Sensacional, cara. Sensacional. Um filtrinho muito completo, muito bacana. Eu adorei de verdade. Outra coisa muito bacana, a bomba é interna, a bomba é dentro d'água, o que evita um caminhão de problemas com a galera que ou não sabe usar esse filtro, esse tipo de filtro hang-on, né, que fica fazendo aquelas cascatas enormes aqui e acaba deixando o filtro sem água. Aí vem aquela clássica pergunta: esse filtro volta a funcionar quando acaba a energia? E aí eu tenho que responder a mesma coisa sempre: todo e qualquer, e aí eu repito, todo e qualquer filtro volta a funcionar se o nível de água do aquário estiver correto. Eu tenho que sempre fixar muito bem essa questão do nível de água do aquário. A bomba aqui no caso ela fica interna, né? Ela fica dentro, mas eu não duvido que tenha gente que vá deixar ainda essa bomba um pouco fora d'água. E aí se você fizer isso, você vai estragar o seu filtro, meu irmão. Então, recomendação do Rikigama aqui, ó. Use com a água já passando da cascata aqui, ó. Não precisa fazer aquele barulho de água caindo, porque você já tem esse barulho de água caindo. Ó, se você fica mais tranquilo, acha que isso está oxigenando melhor o seu aquário, já tá aqui, ó. Aqui já tem uma aguinha caindo, fazendo a quebra da tensão superficial. Aqui, ó, logo em cima das mídias biológicas, e você já tem oxigenação, beleza? Então ele faz filtragem interna, faz coleta de superfície, faz a oxigenação, muito espaço para mídia e finaliza com a filtragem química e mecânica aí, beleza? Ah, mas a ordem da filtragem, cara, já tem uma pré-filtragem aqui. Então você não precisa se preocupar que a mídia está antes daqui da filtragem química, por exemplo. Fica tranquilo. Aquelas
orientações de posição das filtragens, elas servem mais para que você preserve a qualidade das mídias, né? Então, primeiro você usa uma filtragem mecânica, depois a filtragem biológica e por último a filtragem química. Filtragem mecânica para você preservar a limpeza das mídias biológicas, né? E aí depois da mídia biológica você coloca uma filtragem química para você não deixar as suas bactérias sem nutrientes. Essa seria a ordem melhor recomendada. Aqui você já tem isso acontecendo com uma pré-filtragem, né, interna aqui já funcionando. Você já consegue limpar a água antes dela cair na filtragem biológica. E aí, por fim, você tem a filtragem química junto com um perlonzinho só para dar aquela finalizada. Eu achei sensacional esse filtrinho. O que vocês acharam? E aí eu fiz um review aqui dos 3 juntos, dos 3 modelos da série, e eu tenho que dizer que eu adorei, cara. Eu vou demonstrar aqui a instalação de um deles só pra gente aprender como se faz, assim, bem rapidinho. Então fica aí com a instalação desse filtrinho aqui para você entender como é que se faz e não ter problemas futuramente, beleza? E vamos aproveitar também para ver toda aquela questão se ele é silencioso mesmo ou não, beleza? Fechou? Então fica comigo. Vamos acompanhar isso daí. Vou começar já falando sobre o skimmer de superfície. Ele tem uma regulagem de vazão da entrada de água. Eu acho meio inútil, eu nunca gosto de regulagem de vazão mecânica em filtro nenhum para qualquer tipo de função. Eu acho que tem que usar sempre no máximo mesmo. Para você encaixar ele no vidro do aquário, você precisa primeiro encaixar o fio nesse sulco que tem no corpo do filtro. O próprio fio vai servir aqui como um dissipador de vibrações, mas eu recomendo que você coloque um pedacinho de EVA entre o filtro e o vidro do aquário. Assim você vai eliminar bastante das vibrações geradas e vai eliminar bastante do barulho que possivelmente qualquer filtro vai gerar durante seu funcionamento. O compartimento de mídias biológicas é bem grande, eu escolhi umas mídias bem bacanas, a gente vai ver mais pra frente. Na instalação aqui é possível ver o skimmer de superfície já ficando na posição certinha, porque ele vai boiar, claro, ele junta ar embaixo dele e por isso que ele boia. Eu vou colocar aqui o cartucho de carvão ativado. Preste bem atenção que tem os trilhos certinho para você encaixar. Tem que ser nesse trilho, porque senão ele vai atrapalhar o fluxo correto da água ali por baixo, naquelas gradezinhas que tem logo ali embaixo. Vou deixar aqui a minha recomendação de utilização com as mídias da Malawi Haas. Eu vou usar aqui a 3D e a Hollow Bio. A 3D para ocupar um espaço maior lá embaixo, dando maior vazão para não atrapalhar a vazão na entrada daquelas grades que eu mostrei para vocês lá anteriormente, lembra? Então, para criar mais espaço e não atrapalhar o fluxo de água por ali, eu vou usar como base a 3D, que vai ajudar a colonizar muita bactéria mesmo. Ela tem uma altíssima capacidade de colonização. E por cima da 3D eu vou usar a Hollow Bio, que vai cultivar bactérias anaeróbicas, que vai fazer aquela função de respirar o nitrogênio do nitrato, decompondo assim com maior facilidade os compostos nitrogenados do aquário, beleza? Cabe muita mídia, muita mesmo, e vai ser mais do que suficiente para qualquer aquário que seja compatível com esse tipo de filtragem, vazão e etc, coisa que a gente aprende em outros vídeos aqui no canal. Eu tenho uma observação importante a fazer sobre essa esponjinha que a gente colocou aí em cima das mídias. Com o tempo eu removi ela, porque ela fazia a água criar atalhos e escapar por partes onde eu não queria que ela escapasse. Pior foi quando essa esponjinha fez o filtro transbordar e vazar água para fora do aquário. Então tome muito cuidado com essa esponjinha, ela satura e faz o filtro transbordar. Ou você instala ela mais para baixo, mais profundo dentro do copo do filtro, ou não utilize. Eu estou usando sem porque já tenho pré-filtro funcionando anteriormente, então não vi necessidade de usar essa esponjinha. Aí o skimmer de superfície trabalhando, você vê que ele não vai ficar rodando, como mostra aqueles vídeos de Instagram, que fica mostrando essa pecinha girando, fica aquela coisinha toda bonitinha. Isso não acontece, tá, gente? Isso aí é mentirinha. Ela vai ficar assim paradinha, mas funciona muito bem. Dá pra ver que o óleo que tinha ali na superfície foi rapidamente coletado pelo coletor de superfície. Repara bem nessa imagem, essa é a altura mínima que eu recomendo de nível da água do
do aquário. Não usa ela mais baixo que isso, porque além de ficar ruim, com muita turbulência, principalmente em questão do coletor de superfície, você corre o risco de estragar a sua bomba. Deixar a água batendo ali pela metade da bomba vai prejudicar esse filtro. Esse filtro já elimina um problemão que é em relação a essa questão do nível de água. Quando acaba a energia, ele volta a funcionar sem nenhum problema, porque a bomba dele é interna, está mergulhada no aquário e por isso volta a funcionar sem problema. Mesmo assim, eu não recomendo que você use a água mais baixa que isso. Outra característica bacana desse filtro é esse perfil bem fininho, que permite uma instalação bem próxima da parede. Aí ele possibilita que você trabalhe com pouco espaço. Mesmo sendo estreitinho assim, ele tem bastante área para mídia biológica, o que é sensacional nesse filtro. Eu fiquei por uns dias testando esse filtro, fiquei uma semana testando ele aqui no meu aquário e com isso eu pude identificar vários fatores e várias dicas que eu posso passar para você que pode melhorar muito a sua experiência com esse filtrinho, beleza? Então segue para algumas dicas. Eu tive um pequeno problema com a esponjinha, como eu disse para vocês anteriormente, que ela criou atalhos, né, para a água poder pular direto para outro estágio da filtragem. Então eu tirei aquela esponjinha daqui para poder a água seguir o fluxo. Mesmo assim eu tive problema porque olha só o que aconteceu. A forma como eu posicionei a mídia 3D tampou lá embaixo, tampou o fluxo de água e aí reduziu a vazão que deveria acontecer aqui corretamente. Isso fez reduzir a vazão que deveria passar lá por baixo. A mídia tampou aquela parte. Então, cuidado ao posicionar as mídias aqui, certifique-se que tenha vazão de água para poder o fluxo continuar correndo normalmente. Olha lá, tá vendo o que aconteceu? Eu fechei o fluxo de água ali, ó, tem que tomar esse cuidado. Eu vou destapar esse fluxo para você entender certinho o que está acontecendo. Olha lá a entrada de água lá embaixo, tá vendo? Eu fechei com as mídias, tem que tomar cuidado com isso daí. Espera aí que eu vou ajeitar isso daqui e já mostro para vocês como é que ficou. Se você puder então posicionar estrategicamente as mídias aqui dentro para não ocorrer essa obstrução, melhor. Eu coloquei com mais cuidado aqui agora. Estou colocando, usando a minha pinça, de forma que eu tenha mais controle. Pelo menos até eu cobrir a parte onde tem as gradezinhas de passagem da vazão da água. Uma coisa que gera barulho em filtro é justamente mídia biológica, né? Se você deixar elas vibrando, com o tempo isso aqui vai começar a surgir uma vibração, um barulhinho. Pode ser sua mídia biológica balangando lá dentro do filtro. Então preste atenção nisso. Tente julgar o barulho do filtro pelo barulho do filtro, não pelo barulho das suas mídias balançando lá dentro, beleza? Olha só agora, ó. Eu pressionei, eu deixei tudo bem livre ali, passando o fluxo de água, tá vendo? Agora sim eu vou ter uma vazão normal. E agora eu vou colocar mais uma mídia 3D só para tampar ali, fazer uma laje, entendeu? Para proteger aquela parte, ó, aquelas mídias hollow que estão ali embaixo, estão pressionando, estão ajudando a não deixar as mídias balançarem, ó, só tá balançando de cima aqui que eu já vou dar um jeito nela. E gerei um fluxo de água ali, ó, na entrada para o outro compartimento, tá certo? Então, vou terminar aqui. Eu cobri com mais uma mídia 3D, agora sim eu vou preencher todo o restante do espaço com a Hollow e não vou usar aquela esponjinha que vem, isso é opcional.
Se eu fosse utilizar aquela esponjinha, eu utilizaria ela mais ou menos nessa altura aqui, ó. Mais ou menos nessa altura, para que não houvesse o transbordo de água direto para o outro compartimento. Mesmo assim, eu não vejo necessidade de usar porque a gente tem o pré-filtro, tá? Tem uma esponjinha aqui dentro já trabalhando para preservar as minhas mídias, então eu não vejo necessidade de usar aquela esponjinha aqui em cima, mas é opcional. Eu tenho aqui algumas dicas em relação a ruído e isso serve para qualquer filtro, beleza? Antes de você considerar um filtro barulhento, você deve considerar como estão posicionadas suas mídias biológicas aqui, porque elas vibram e promovem barulho. E também outra coisa, esse filtro aqui, ele não tem aquela borrachinha que eu gosto bastante de usar no filtro Hang-On, que separa o copo do filtro em relação ao vidro do aquário, tá? Ele não tem, ó, é o copo do filtro encostando direto no vidro do aquário. Então o que eu recomendo? Eu recomendo que você coloque algum objeto aqui que absorva vibrações. Normalmente eu uso EVA. Material este que eu acabei de descobrir que eu não tenho mais aqui. Mas eu tenho essa esponjinha que eu posso colocar aqui, ó. Eu coloco uma esponjinha entre o filtro e o aquário. Isso reduz bastante a questão de vibração e vai eliminar bastante do barulho, beleza? Esse filtro aqui, ele gera um ruído natural que é justamente dessa parte aqui da bomba que gera uma queda d'água. Então, barulho de água caindo você vai ter naturalmente. Eu vou montar aqui, ligar e demonstrar o barulhinho dele. Peraí. Outra consideração que eu tenho para fazer também é que esse estilo de bomba, que se estiver funcionando bem, se estiver tudo certinho, se não estiver capturando a areia do seu substrato, vai funcionar tudo bem e não vai gerar barulho. Mas ela tem uma certa vibração natural do impeller nesse movimento aqui, ó, para cima e para baixo. Por quê? Ele não tem o limitador da tampa. Os impellers, eles são como o que está aparecendo para vocês na imagem agora. Eles têm um eixo, uma borrachinha em cima, uma borrachinha embaixo, onde você encaixa uma das borrachinhas numa cavidade da bomba e a outra borrachinha na cavidade da tampa. Esse tipo de bomba aqui não tem isso. Ele é só um espigão, que a gente chama de espigão, que é o eixo já chumbado na bomba. E aí, não tem outra borrachinha para limitar esse movimento, ó. Esse joguinho, tá vendo? E esse joguinho, dependendo do estado que se encontra o seu eixo, pode gerar algum ruído, tá? Então, o que eu recomendo? Cuide bem do seu filtro. Como? Mantendo o coletor longe do seu substrato, porque de pouquinho em pouquinho de substrato que ele vai coletando, esse grãozinho de substrato vai prejudicando o eixo do seu impeller e isso vai gerando cada vez mais ruído. Eu vou colocar aqui a tampinha. Vou pegar o microfone aqui para a gente notar os barulhos que ele faz. Ó, note que ele tem um barulhinho de bomba, ó. Além do barulho de água caindo, né? Eu também vacilei e deixei o nível do aquário baixar demais com a evaporação. Mas ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouco a água do aquário pra gente poder notar o barulho somente da bomba, só um instante. Olha só, eu vou demonstrar então o barulho do filtro. Eu acho que o microfone já deve estar captando alguma coisinha. Aqui, ó, eu até coloquei a esponjinha de volta para não ter esse barulhinho aqui, ó, de água. Certo? Então eu coloquei aqui a esponjinha para ele calar essa parte, tá? Eu não gosto dessa esponjinha aqui porque ela faz transbordo com a saturação dela. Já já eu mostro. Mas olha o barulhinho, ó. Ele tem sim um ruído, tá? Então se você quer um filtro extremamente silencioso para pôr no seu quarto, aí eu não recomendo. Mas, ó, agora por exemplo são 4 horas da manhã e a rua está extremamente silenciosa, a casa está extremamente silenciosa, então o ruído obviamente vai ficar muito mais evidente. Justamente o que acontece quando você vai dormir. E aí fica esse ruído bem evidente. Então não recomendo para um quarto.
é um excelente filtro indiscutivelmente, mas aquela característica do impeller ter o espigão, né, o eixo fixo, dá esse barulho, é natural, é inerente desse tipo de filtro. Ó, esse é o ruído de impeller mesmo. É um filtro novinho e tal. Isso não é um defeito, é uma característica do filtro, não é um defeito, beleza? Então, realmente, eu não recomendo que você instale num quarto. Ó, vou afastar o microfone um pouco, vou deixar mais próximo da câmera, deve estar a mais ou menos 1 metro de distância do filtro, e esse é o ruído. Só tenho ele ligado aqui, tá? No momento. Eu desliguei todos os outros filtros, tá tudo desligado justamente para não ter interferência. E agora de volta, ó, pode ver pela minha voz, que é o microfone que está captando a diferença de áudio. Esse é o ruído do filtro pertinho. Eu não me incomodo com isso, não me incomodo nem um pouco, porque justamente eu não tenho aquários no quarto onde eu durmo, tá? Eu durmo em outro quarto, tenho meus aquários aqui, que são muitos aquários, e alguns fazem ruído de água, né? Pela evaporação, por exemplo, tem um paludário ali que evapora um pouquinho, a saída de água já fica fazendo barulho. Então, eu prefiro não ter aquários onde eu durmo. Tenho aquários aqui na minha sala de aquários, que é onde eu estudo meus aquários. Fica melhor para mim, mas se você quer ter um filtro para colocar no seu quarto, aí, cara, eu recomendo um Cane, será algo mais silencioso. Filtro Rangon normalmente não vai ser silencioso, porque tem toda uma questão de contato com o vidro do aquário, questão de bomba, onde essa bomba é posicionada. Então tem muita coisa influenciando para ter esse tipo de ruído. É um excelente filtro, eu adorei de verdade mesmo, mas não teria no meu quarto. E para finalizar, eu vou trocar uma ideia com vocês sobre posicionamento das mídias aqui. Ó, coloquei aqui a esponjinha só para calar um pouquinho o barulhinho de água. Eu uso ele mais ou menos dessa forma. Olha como que tá o nível ali, ó. Tá vendo? Coisas que impactam nesse nível aqui de água que fazem transbordar por outro lado. Então, o posicionamento e quantidade de milhas que você bota aqui dentro, tá? Tome esse cuidado. O recomendado pelo fabricante é essa altura aí mesmo, com a esponjinha posicionada dessa forma aqui, ó. Assim. Porém, essa esponjinha, quando ela satura, quando ela está cheia de sujeira, ela começa a gerar um transbordo aqui para esse lado. Se você eleva demais as mídias aqui dentro do copinho dele, essa esponja vai ficar mais alta ainda. E aí, além do transbordo para cá, ela pode gerar transbordo para esse lado, como já aconteceu aqui em casa. Vacilo meu de ter enchido demais o copo, não precisa, foi exagero, entendeu? Essas mídias são extremamente eficientes, não precisava de tanta mídia. Diminui um pouco de mídia, ó, deixei mais baixo, tá vendo? Deixei mais baixo, já é mais do que o suficiente pela capacidade de filtragem que elas têm. E assim eu consigo usar a mantinha aqui, apesar de não gostar. Mas pelo menos não faz aquele barulhinho de água que eu não gosto. Eu gosto menos do barulho de água do que do fato de ficar prestando manutenção nessa esponja para não deixar ela saturar demais. Outra coisa que impacta também nessa altura: a saturação desse refilzinho aqui. Quando ele estiver muito saturado, o nível de água aqui atrás dele vai subir muito. Subindo esse nível de água, os compartimentos são interligados lá pela abertura de baixo. Esse compartimento aqui também vai subir, e aí vai gerar transbordo também, tá bom? Então, saturou, lava, quantas vezes você conseguir lavar aí, reutilizar o refil. Chega uma hora que não dá mais, troca o refil, beleza? Que aí você não vai ter o transbordo. Então, quando estiver transbordando, primeiro, faça esse teste. Ó, eu vou fazer esse teste aqui. Não sei se vai acontecer agora, porque eu acabei de movimentar, né? Vamos ver se vai rolar? Olha só, repara o nível que a água está nesse compartimento. O meu refil, ele está um pouquinho saturado. Eu vou tirar o refil, vamos ver o que vai acontecer? Olha o nível como baixou, tá vendo? O nível de água do primeiro compartimento abaixou, porque o meu refil está um pouquinho saturado, ó, tá sujinho. Eu usei durante uma semana, estou testando esse filtro para poder não falar groselha, sabe? Eu testei de verdade o filtro para poder dar minha opinião sincera. Então, ó, coloquei aqui e assim, eu fiz
logo depois de TPA tal, para poder ter bastante matéria em suspensão e saturar, né, para ter um resultado mais rápido e poder reparar algum resultado de forma mais acelerada. Então, ó, o nível de água, conforme eu coloquei o refil, aumentou. Quando eu coloco essa esponjinha, o barulho reduz bastante, certo? Outra coisa eu particularmente, eu não gosto de usar tampinhas em filtro Rangon. Primeiro, porque eu não vejo sentido nenhum um aquário aberto com um filtro tampado. Não tem sentido, é desnecessário. Porém, essa tampinha aqui muito me agrada porque olha como ela fica. Ela encaixa dentro do filtro, tá? Tem que posicionar a esponjinha direitinho, mas ela encaixa dentro do filtro. E aqui não gera ruído por causa da tampa normalmente, tá bom? Ao contrário de outros Rangons que tem aquela tampa só de apoiar em cima e aí sim fica gerando ruído. Essa tampinha aqui eu gostei porque ela não gera ruído, tá? Dá pra usar tampadinha assim, ó. Fica até mais bonitinho, certo? Eu normalmente não uso porque só me complica. É um item a mais para tirar na hora da manutenção, né, de mexer e tal. Então normalmente eu não uso tampa, eu deixo destampado. Mas isso é uma questão minha, é uma característica de gosto meu, pessoal. Beleza? Cada um aí usa da forma que quiser. Eu não gosto de usar tampinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu adorei esse filtrinho, eu espero mesmo que vocês gostem bastante desse filtro. E se você quiser adquirir um desse, não se esqueça de dar uma procurada lá no nosso site, na PetHobby.com.br. Tá aqui o código do site, lá tem esse e mais outros produtos sensacionais. A gente está colocando cada vez mais produtos lá no site. Dá uma olhada lá, tem vantagem, tem desconto, tem frete barato. Dá uma olhada lá, qualquer coisa você chama o pessoal lá no chat do WhatsApp, beleza? E troca uma ideia com a galera da loja. Tenho certeza que você vai ser bem atendido e vão resolver a sua compra rapidão, beleza? Então, ó, PetHobby.com.br tem esses filtros e outros filtros bem legais lá, bem bacanas. Dá uma olhada que vale a pena, beleza? Não se esqueçam de toda aquela coisa que eu sempre digo. Curtam, comentem e compartilhem esse vídeo, que vocês me ajudam pra caramba, beleza? Mas se você quiser me ajudar um pouquinho mais, tem aqui meu código Pix, tem o botãozinho valeu demais, aquele coraçãozinho com um cifrão no meio, tá logo aqui embaixo. E você também pode considerar se tornar membro do canal e receber esse tipo de informação com antecedência, beleza? Então também você consegue me ajudar dessas outras formas. Chega, né?